palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra está. Boa noite. Mais uma vez, com alegria, nós estamos aqui juntos, juntas, para meditar a palavra de Deus. Agradecendo a cada uma que participa, manda mensagem, faz algumas perguntas, participe com a gente. Esse momento não é meu, não é do Joaquim, não é da Fabiana, não é do César, é de todos nós. É da nossa igreja, é da nossa comunidade. Então, participe. Como cristão, cristã, participe. Mande sugestões. A gente podemos tentar aceitar e conseguir responder dentro das sugestões. Nós vamos pedir a presença do Espírito Santo, que a gente prepare o nosso coração para esse momento, fazer dele um momento especial mesmo, um momento que nos coloque diante das palavras que tragam mais conhecimento do que Deus quer para nós, do que Ele nos chama para ser seus verdadeiros filhos e filhas. Então, nós vamos começar mais uma vez, agradecer e dizer boa noite para o Joaquim. Boa noite. Boa noite, César. Grita boa noite daí. Então, o César fica atrás do computador, das coisas, mas a gente sabe que a presença dele é a mais importante, porque sem ele não é verdade. Então, vamos todos nós agradecer a Deus que Ele nos permite estar aqui, cada um com a sua contribuição. Por isso é importante que você contribua também. E que o Espírito Santo nos abençoe nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso texto de hoje vai ser Gálatas. Vamos pular para o capítulo 3, de 1 a 14. Semana passada, nós vimos o capítulo 1. O capítulo 2, leia, porque ele é uma continuidade do capítulo 1. Então, é muito fácil da gente ler, meditar e orar com ele. Antes da nossa leitura do texto, vamos ver a nossa oração. Essa oração que eu vou repetir, cantada, tocada, que é gostoso para a gente ouvir, mas que a gente quer que, quando ouvir, prestar muita atenção na letra, porque ela vai estar levando a nossa oração até Deus. Porque a oração, nós falamos com Deus. Então, para falar com Ele, nós temos Joaquim tocando e cantando para a gente. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor. Vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio a ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração,
com ternura das mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina a cantar. Cantar um canto por teu luz e ensinar tua fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar que o Mestre ensinou. Viemos a restaurar coração, fonte de vida no altar, e brotar, nos alimentar. Então vamos começar nosso capítulo 3, versículos de 1 a 5. Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado. Respondam-me, somente uma coisa foi por causa da observância da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vocês são tão insensatos a ponto de ter começado com o Espírito e agora terminar com a carne? Foi em vão que fizeram tantas experiências? Se é que foi em vão, aquele que dá a vocês o Espírito e realiza milagres entre vocês, será que ele o faz por causa da observância da lei? Ou é porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vamos entender um pouquinho desse versículos 1 ao 5. Veja, Paulo está chamando os Gálatas de insensatos. O que quer dizer uma pessoa insensata? Que acaba cometendo erros, mas erros sem pensar muito. Eles persistiam em manter as regras impostas pela lei do judaísmo. Veja bem, a grande preocupação que Paulo apresenta para nós é que eles podem mudar a liberdade que eles conquistaram com Jesus e em Jesus, para de novo eles entrarem na escravização que viviam pela forma da interpretação da lei. Veja, não é que a lei era errada, é a forma como ela era interpretada. A gente lembra Jesus curando no sábado, Jesus falando que a vida é mais importante do que o sábado. Então, a lei para eles foi se tornando um peso. Eles eram escravizados pela lei. Lembrando, Jesus não revogou a lei. Ele não disse que não era para seguir a lei. Ele apenas vai dizer da forma como ela estava sendo analisada, da forma como ela estava sendo interpretada, da forma como ela estava sendo entendida e escravizando a tantos. O que o apóstolo Paulo
está preocupado e que é importante para nós também hoje. Veja bem, ele fala que eles correm o risco de estar mudando os ensinamentos de Jesus, fazendo interpretações diferentes. Às vezes, a gente vai pondo tantos obstáculos, pedras no caminho, que vão fazendo surgir dúvidas. E a dúvida pode afetar a fé. Porque fé é a certeza. Fé significa crer, acreditar, confiar, ter certeza. E aonde eu coloco a minha fé? No que Jesus fez, falou, viveu, morreu e ressuscitou. Se eu começar a pôr coisas no meio, eu posso prejudicar. E Paulo chama de insensatez. Querer mudar o que ele falou, o que Jesus ensinou. Mas para nós, vamos nós pensar um pouquinho agora. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Você já se perguntou o que é o Evangelho? Então vamos lá. Primeiro, nós temos na Bíblia 4 evangelhos, 4 livros. Só que não são livros de história, são livros que narram uma realidade que realmente aconteceu. Então, não é uma história que tem as suas fantasias, não. É uma realidade. Então, o Evangelho é uma realidade na nossa vida. Para que serve esse Evangelho? É isso que Paulo está insistindo ali com os Gálatas e nos fazendo pensar. Quando ele fala que eles foram ensinados naquele caminho, que caminho é esse? É o caminho da liberdade, da opção de vida. Como que eu vou viver este caminho? Seguindo o verdadeiro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, o que estava acontecendo ali na comunidade? Eles vão começar a misturar a liberdade com todas aquelas tradições que eles traziam, que acabavam os colocando diante da lei como escravos. O que é essa lei? Nós vamos ver mais para frente um pouquinho, uma explicação bem clara. Então, vamos voltar um pouquinho. Evangelho, então, é real, é um fato real. O Evangelho nos garante a vida eterna. Por isso, a nossa opção de viver uma liberdade de amor a Deus, amor ao próximo, aceitando Jesus como nosso mestre, nosso caminho e nosso Salvador. Então, isso é viver o Evangelho. O primeiro passo para a gente entender bem essa questão do Evangelho. Ele fala para eles que eles foram orientados e receberam o Espírito Santo. E que eles estão agora querendo decidir por conta própria tudo. Nós também recebemos o Espírito Santo. Quando Jesus morre, crucificado,
derrama o seu sangue por nós, pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Depois de 3 dias ressuscitou. Nós rezamos muito isso. Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e mandou o Espírito Santo para estar entre nós e fazer morada no nosso coração. Que significa orientar o nosso caminho. E é muito, mas é muito interessante como a gente sabe quando não está certo o que a gente está fazendo. Até a criança sabe. O Espírito Santo fala e a gente sabe que está errado. E é a chance de pedir perdão e ir para frente. Mas às vezes a gente, por insensatez, como Paulo está falando aos Gálatas, eu fico apegado a coisas que realmente não são a essência da nossa fé, da nossa vida, do estar com Cristo. Qual é a essência? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O amor é aquele que é capaz de enxergar, de aprender com Jesus o que é partilhar, o que é solidariedade e o que é justiça, e pôr em prática na nossa vida. É importante uma atitude nossa de gratidão a Deus. O que Paulo está dizendo para os Gálatas, que eles estão perdendo essa atitude de gratidão a Deus. Que isso não é bom para eles. Essa é a mensagem que nós lemos até esse versículo, que nós lemos até o versículo 5. Agora nós vamos do 6 ao 14, que ele vai orientar muito, mas muito. Eu acho que é um dos textos mais bonitos de Gálatas, vai estar agora para a gente. Como é que Paulo vai tentar conversar com aqueles judeus que estavam achando que aqueles gentios que se converteram ao cristianismo tinham que usar as mesmas tradições do judaísmo, entre elas a circuncisão, que vai ser, inclusive, uma discussão muito presente nessas primeiras comunidades. O judeu era circuncidado como sinal de povo de Deus. Agora, o gentio convertido ao cristianismo, ele não precisava ser circuncidado, porque no cristianismo vem o batismo. Ele nos faz filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos adota como filhos na cruz, no sangue de Cristo. É lindo. Paulo é de uma inteligência, a gente sabe, ele era um homem muito culto. Como conversar com esses judeus? Então ele vai começar no versículo dos 6 ao 14. Vamos lá. Foi assim que Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. É por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justos os pagãos através da fé, predisse a Abraão essa boa notícia. Todas as nações serão abençoadas em você. Portanto, aqueles que têm fé
são os abençoados juntos com Abraão, que acreditou. Os que observam a lei, porém, estão todos debaixo do peso da maldição, pois a Escritura diz: maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas escritas no livro da lei para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós, como diz a Escritura: maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tem duas coisas importantes para a gente entender antes de meditar esse texto. Primeiro, nós já vimos, são dois grupos, os judeus e os gentios. Os judeus que ainda estavam, eles eram cristãos, mas ainda frequentam o templo, ainda estão ligados às tradições, à cultura ligada à religião do judaísmo, que tinha como base a lei. Nós vamos entender direitinho a lei. Segundo, uma palavra que não é bem entendida: maldição. Parece que tem maldição. Eu já ouvi gente dizer que é maldição de família. Sabe o que é maldição? É má ação. Isso que é maldição. A má ação tem as consequências, que é o pecado. Isso é maldição. Olha como fica mais fácil entender o texto, entender o sentido da palavra na cultura ou no contexto da época. Quando a gente ouve falar a maldição dos pais nos filhos, às vezes os pais que não têm uma fé, que não têm uma educação, que não têm uma forma de conversar com os filhos, pode levar a má ação. Mas não é nem o pai é culpado, nem o filho é culpado, nem eu culpado, nem ninguém é culpado. Culpado é a própria humanidade, é o pecado. Então, maldição é o pecado. Então, veja que ele vai esclarecer bem para nós. E vamos voltar agora, só que a gente entendeu bem essa questão do que é maldição, entender bem isso, para a gente ver bem o que significa agora esse texto. Olha a inteligência de Paulo. Aquele grupo de judeus queria impor os costumes da lei. E Paulo vai buscar para aquele grupo um homem extremamente respeitado, Abraão. Abraão é considerado o pai do povo judeu. E Deus diz que ele seria pai de todas as nações. Já tira aquele privilégio de que só ele era pai daquele povo judeu. Então, ele é pai também dos gentios, se pela fé
seguirem o Deus de Abraão. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando ele fala mais um pouquinho de Abraão, ele fala que a lei vem muito depois de Abraão. 450 anos, mais ou menos, depois de Abraão, é que vai surgir a lei. Então, ele está fazendo um alerta para aquele povo, que eles eram, sim, filhos de Abraão, que os gentios poderiam, se seguir um único Deus, ser filhos de Abraão, que a lei vem depois, que a lei, Abraão vem antes, que ser filhos de Deus e filhos de Abraão é por amor. Não é povo por causa da lei, é povo pelo amor de Deus. Então, ele vai buscar lá em Abraão. Olha, por isso que a gente vê como Deus tem um caminho que a gente não consegue entender. Paulo tinha um conhecimento da Escritura, foi educado dentro daqueles conceitos. Aí, então, ele vai falar sobre a lei. Ele diz que ninguém consegue chegar até Deus só seguindo a lei. Por quê? O que foi a lei? Porque a lei surgiu para eles. A lei foi uma orientação, uma organização nos relacionamentos. Como se relacionar com Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses sobre si mesmo. Então vem o amor a Deus. Depois, não matarás, honrará pai e mãe. Aí vem a questão de como viver a lei. Ela é tão exigente que nós nunca conseguiríamos cumprir todos os mandamentos da lei. É só pegar na segunda parte, honrar pai e mãe, não matar, não levantar falso testemunho, não adulterar. Se a gente pegar aí, ninguém chegaria a Deus através da lei. A lei orienta o caminho na espera da vinda do Messias prometido para Abraão. Quando ele fala de ti virão muitas nações e um descendente que vai salvar todas as pessoas que dele assumirem a vida, assumir o seu projeto, assumir estar com ele. Olha a inteligência de Paulo, ele não bateu de frente, ele provou que Jesus é o Messias prometido lá, o descendente, que viria da descendência de Abraão. Por isso que Mateus começa o Evangelho, põe toda a descendência de Abraão até José, que é pai. Por quê? Porque naquela época sempre tinha a questão do homem, né? Principal na questão da descendência aí. Ficou claro para nós que o que Paulo quis fazer e quer fazer para nós. Jesus veio tirar da nossa culpa as nossas culpas. Ele leva com ele, é isso que ele está falando, ele leva para o madeiro a maldição, as nossas más ações, os nossos pecados. Então, e que
para Deus não existe diferença de pessoas, seja de nação, seja homem, seja mulher, seja grego, seja romano, seja livre, seja escravo, seja o que for, para Deus são seus filhos. Então, a grande lição desse texto para nós, ele insiste, nós precisamos conhecer o Evangelho, conhecer o que Jesus fez com a lei. Fez com que o peso de seguir todos os itens da lei, que nos leva a pecar, porque nós nunca conseguiríamos, recaísse sobre ele. E quando a gente se encontrar com Deus, ele vai olhar para nós através de Cristo. Mas a nossa fidelidade a Cristo, que não revogou a lei, e disse: amem a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso significa, faça para Deus o que é de Deus. Para o seu próximo, tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. E dessa forma, você, estamos fazendo para Deus tudo aquilo que Cristo quer que a gente faça. Viver em união. É importante alguns cuidados que nós temos que ter hoje, que fica dentro dessa insensatez que nós acabamos de ler, que Paulo tão bem corrige e está nos corrigindo. Cuidado no julgar. Julgar o pecado do outro, julgar a culpa do outro, julgar as pessoas que estão na nossa comunidade. Acho que não é digno, nós não temos direito de julgar. Cada um faz a sua escolha, a liberdade. Outra coisa que a gente pode tirar como lição, fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa certeza. O Espírito Santo está com a gente. Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador. Deus é o Pai que nos adotou. Assim vem o compromisso, viver o nosso dia a dia dentro desse projeto, sem exigir, mas se exigir, não desviar dos caminhos de Jesus. Buscar. Toda vez que a gente tiver uma má ação, nos pormos de joelho e buscar o perdão. E no sangue de Cristo somos perdoados. Mas ter essa dignidade de nos reconhecermos pecadores. E não ficar vendo o outro e querendo corrigir o pecado do outro, ou querendo que o outro seja como eu quero, como esses judeus queriam que os gentios fossem como eles queriam. Olha que lindo esse capítulo de Gálatas. É uma lição enorme de vida para nós. Chegou o momento da nossa oração. O que pedir para Deus? Abra, Pai, o nosso entendimento. Senhor, que cada um de nós consiga compreender o significado do Evangelho na nossa vida. O significado, Pai, de amar como o Senhor nos ama.
significado de ter gratidão, de ter aceita no seu colo, pelo grande sacrifício que o Senhor Pai, através do seu Filho, fez por nós na cruz. Que a gente leve nessa vida as cruzes do caminho, segurando na cruz que o Senhor carregou por nós. Gratidão, Deus, pela vida. Ensina-nos, Senhor, a trilhar esse caminho e vê se há em nós algum caminho que possa estar nos desviando do Senhor. Corrige-nos, pega-nos pela mão, traga-nos de volta ao seu coração. Nós sabemos que é isso que Jesus fez por nós, e é isso que nós queremos dar graças nesse momento. Qual o nosso compromisso com esse texto? Meu Deus, quanta lição de vida para nos comprometer. Eu acho que o primeiro compromisso, para mim, seria pensar o que eu posso fazer para amar mais a esse Deus que tanto me amou e amar ao próximo que tanto precisa da gente. Precisamos enxergar o outro, precisamos ir ao encontro do outro. Nesse tempo nosso de epidemia, quantas pessoas precisando, às vezes, de um telefonema nosso para animar. A pessoa está, às vezes, dentro de casa, ficando sem sentido. Uma conversa de amigo, um telefonema, um oi, já ajuda. Já ajuda. Quantas pessoas precisando de outro tipo de apoio, de como ajudar a pessoa a ter condições para manter a própria vida, a própria saúde, condições de alimentação, condições de trabalho. O que nós podemos fazer? Não vamos nos omitir escondidos atrás das máscaras. Vamos tirar essas máscaras que vão fazendo com que a gente se esconda dos nossos compromissos. Vamos ver agora a nossa sugestão da semana. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, se tem voz e nem vês, quero no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu
leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua